trio formado por 3 irmãos, José Bezerra, Márcio e Marcelo. É impossível não dar certo, né? Parabéns, cantaram muito bem. Mas o quarteto também brilhou. Como estamos no mês da música, há que se esperar de termos música de altíssimo nível. Por isso que eu agradeço a Deus a vida do irmão Jorge, que com muita dependência de Deus tem dirigido a música da igreja, sobretudo nesse mês tão abençoado. Eu estive ausente 2 domingos, sei que tudo correu bem, porque nas mãos do irmão Jorge tudo tem que correr bem. Se alguma coisa não tivesse corrido bem, ele sabe que o pastor assumiria. Então eu quero agradecer a Deus o que está acontecendo na igreja na área da música. Por isso que Deus colocou no coração do irmão Jorge, colocar uma das maiores autoridades de música no Brasil, que é a irmã Eri Erdiza Nardi. A irmã Eri, ou ela é presidente da Associação de Músicos Batistas do Brasil, ou ela é a coordenadora geral. Se ela não for coordenadora geral, ela é presidente. Se ela não é presidente, ela é coordenadora geral. Então toda a música no Brasil gira em torno da irmã Eri e do irmão Etinho, não é? Que seu fiel marido e acompanhando fielmente no Ministério da Música, na Convenção Batista Brasileira. Até a última convenção, não é isso? Ele era a nossa presidente. E a convenção se sente ricamente abençoada com a Associação de Músicos Batistas no Brasil, porque tem sido comandada por mãos muito firmes, muito seguras, como a da irmã Eri. Eu falei isso com toda alegria, porque ela é nossa missionária em Teresópolis. Ela está apresentando como membro da igreja de Teresópolis, mas ela é nossa missionária lá, viu, irmãos? E eu tenho, então, muita alegria de tê-la no púlpito dessa igreja, e abrilhantando, sem dúvida nenhuma, o nosso mês da música, tão bem coordenado pelo irmão Jorge. Deus abençoe a Maria. Conta com as nossas orações, tá bem? Tá bom, filha. Vou confessar aos irmãos que é muito difícil para mim estar aqui nesse lugar, aqui. Eu gosto de estar aqui. Ou então aqui. Vocês sabem disso. É uma responsabilidade muito grande assumir esse púlpito, né? E eu queria agradecer ao Jorge, ao pastor Edgar, a confiança por me convidarem para falar a vocês nessa noite. E eu fiquei pensando em que eu ia falar a respeito de se tens fôlego, louve. Né? É o tema que o Ministério de Música da Igreja escolheu para esse mês. Se tens fôlego, louve. E aí eu resolvi compartilhar com os irmãos uma experiência vivida por Paulo e Silas na prisão em Filipos. Essa experiência de Paulo e Silas vai nos mostrar que em todo tempo, em qualquer que seja a circunstância vivida por nós, nós devemos louvar ao nosso Deus. Eu vou convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia em Atos 16, no capítulo 16, dos versículos 16 a 34. Eu vou ler na versão nova internacional, que diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou.
Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E, levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Então levou-os para fora. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Muito obrigada, Pai de amor, pela tua palavra, Senhor. Quero te pedir agora que eu seja somente, Senhor, instrumento nas tuas mãos para a transmissão do teu recado. Muito obrigado, já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. O relato desse texto, relato bíblico, do versículo 16 até o 24, ele nos conta como ocorreu essa prisão de Paulo e Silas. Como eles foram, eles libertaram aquela escrava do espírito de adivinhações, e o seu dono, o dono daquela escrava, não gostou, né? Porque ele perdeu um lucro que ele tinha com as adivinhações que aquela escrava fazia. E ele pegou Paulo e Silas, levou no meio da praça, levou lá aos magistrados e disse que eles estavam cometendo alguma coisa que era contra as leis de Roma. E a multidão se acendeu contra Paulo e Silas, açoitaram, apedrejaram, foram contra. Paulo e Silas, então, foram presos e recomendado ao carcereiro que tomasse muito cuidado com aqueles dois, né? E aí o carcereiro, com medo, pegou Paulo e Silas e botou naquela prisão, a Bíblia fala prisão interior, que é aquela mais no fundo lá do calabouço que tinha, e prendeu Paulo e Silas no tronco. Paulo e Silas foram injustamente presos, injustamente açoitados, injustamente machucados, injustamente foram injuriados, e tudo tinham para se revoltar. Mas no versículo 25,
é onde eu gostaria de basear toda a minha fala com vocês nessa noite. O versículo 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Meia-noite. Quando a gente fala em meia-noite, a gente não consegue lembrar de muita coisa boa, né? Meia-noite leva sempre alguma coisa obscura, alguma coisa tenebrosa, né? Alguma coisa triste. Porque meia-noite não significa só que o dia está terminando, né? Meia-noite a gente, às vezes, perde o sono, né? Como eu, assim, que não sou muito fácil para dormir. E a gente fica lembrando de problema, de adversidade. A gente tem a ver com aquela noite que a gente acha que não vai terminar nunca. A gente lembra de dificuldades que a gente está vivendo, de dissabores, de sofrimento. Meia-noite, às vezes, é muito bom, a gente tem vontade de ficar quietinha lá no nosso canto, vontade de ficar quieta, sem falar. É mais fácil a gente chorar, né? Meia-noite é muito difícil a gente cantar. E é nessa meia-noite, marcada por todos os dissabores que a gente pode imaginar, como a gente leu no texto, que um hino foi ouvido. Essa noite tinha tudo para ser uma das mais tristes na história. Mas a gente ouviu um dueto, e esse dueto que foi ouvido fez que, antes do tempo determinado, precocemente, esquecendo que era meia-noite no relógio, viesse o amanhecer. Paulo e Silas cantando à meia-noite, viveram a alegria do amanhecer. Quando nós conseguimos cantar à meia-noite, com toda certeza, vamos viver a alegria do amanhecer. O primeiro ponto que eu queria conversar com os irmãos é que cantar à meia-noite é fazer música apesar de. É muito fácil a gente fazer música por causa de ou por quê. É muito fácil a gente fazer música porque nós recebemos muitas bênçãos. É muito fácil fazer música porque o meu trabalho está em franco progresso. É muito fácil fazer música por causa do sucesso dos meus empreendimentos. É muito fácil fazer música por causa do meu sucesso na minha vida estudantil, na minha vida profissional. É muito fácil fazer música por causa do apoio que eu tenho do meu pastor no meu ministério. É muito fácil fazer música porque a igreja vibra com a música. É muito fácil fazer música por causa da visão da minha igreja. É muito fácil fazer música porque eu posso contar sempre com muitos bons músicos. É muito fácil fazer música por causa de uma porção de coisas. Quando a gente pensa em Paulo e Silas, a gente para e pensa que para eles era muito mais fácil chorar do que cantar. Fazer música, principalmente para adorar ao Pai, não deve se basear no por causa de ou no porquê. Há momentos que a gente parece que não tem tantas bênçãos para compartilhar. Há momentos que a gente vê que o trabalho que a gente realiza não está sendo desenvolvido, não está em nada sendo acrescentado. Há momentos que quando a gente trabalha numa igreja, que graças a Deus não é o caso do Jorge aqui, a gente não tem o apoio da liderança da igreja, do pastor, é difícil, né? Quando
a igreja não vibra com a boa música que eu desenvolvo, ou quando o ministério que eu desenvolvo, não sendo mesmo da música, está longe de ter o êxito almejado, quando a minha igreja ainda não tem tão bons músicos, tudo fica mais difícil, quando não há visão da igreja em relação à música, e aí eu vou discorrendo sobre vários motivos que eu tenho para não fazer música, para não cantar. Mas Deus nos desafia, o desafio do Senhor é o de promovermos sua música, independente das circunstâncias em que estamos atravessando. Lá em Abacuque, no capítulo 3 de Abacuque, nos versículos 17 e 18, tem um texto que eu gosto muito. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E se eu pudesse parafrasear esse texto da Bíblia, eu poderia dizer assim: ainda que não me pareça ter tantas bênçãos a compartilhar, nem o meu trabalho, a minha vida profissional, a minha vida estudantil não esteja em franco progresso, ainda que eu não tenha um sustento digno, ainda que eu não receba o apoio que eu gostaria de receber, ainda que os resultados do meu ministério estejam longe do esperado e eu não conte com bons músicos para me ajudar e apoiar, ainda que a minha igreja não tenha a importância da visão do meu trabalho, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação e farei música para a sua honra e sua glória. Esse, meus irmãos, meus queridos, deve ser o objetivo a ser perseguido por nós. Há muito tempo atrás, eu cantei uma música que alguns aqui vão lembrar dela, né? Quem é mais velho, assim, como eu, a gente cantava uma música que dizia mais ou menos assim: cante a canção quando a noite chegar, quando em provação ou em aflição, fácil é cantar quando brilha o sol. Podes tu cantar quando o mal surgir. Vocês já pararam para pensar na letra dessa música, dessa canção? Não é fácil cantar um hino à meia-noite. Não é fácil cantar servindo numa igreja que não quer cantar nunca. Não é fácil cantar servindo sem recursos, sem visão, sem compreensão, sem valorização, sem compromisso ou sem fé. Se a gente não tem fé, a gente não consegue cantar à meia-noite. A gente não consegue. A letra do hino 303 do HCC diz assim: por mais triste que seja o dia, ou a noite sem terminar, quem em Jesus Cristo confia, ainda cantará. Maravilhoso Cristo, Ele ensina minha alma a cantar, um canto de força, coragem e fé. Ele ensina minha alma a cantar. Este dueto cantado à meia-noite nos desafia a fazermos música apesar de. Por mais triste que seja o dia ou a noite sem terminar, ainda assim, vamos cantar louvores ao maravilhoso Cristo, que nos ensina a cantar e põe nos nossos lábios um canto de força,
coragem e fé. O segundo ponto, que cantar à meia-noite é cantar para forças renovar. No Velho Testamento, a gente tem uma outra meia-noite vivida por músicos. Cronologicamente, não era uma meia-noite, né? Talvez mais meio-dia do que meia-noite, se a gente for parar para estudar. Entretanto, os problemas e angústias tornaram aquele momento para aqueles músicos não só uma meia-noite, mas uma meia-noite sem música. Os músicos israelitas estavam assentados juntos aos rios da Babilônia. As recordações de Sião os faziam chorar. As suas harpas estavam penduradas nos salgueiros. E por mais que lhes fosse solicitado cantar um dos hinos de Sião, não houve música. Ninguém foi capaz de pegar a harpa e tanger as cordas da harpa, longe da terra natal. Quando os músicos cristãos, crentes, quando nós não cantamos em oração, quando nós não buscamos ao Senhor, quando nós não tocamos os nossos instrumentos, nós vamos continuar tristes e frustrados. Talvez seja uma das razões que a música, apesar de hoje ser rotulada de sacra, talvez seja um dos motivos que ela não tem qualidade, ela não tem mensagem, ela não tem conteúdo, ela não tem vida, ela não tem força, ela não tem alegria. É lógico que eu não estou generalizando aqui, mas a gente tem visto muita coisa sendo feita como música sacra, que, ao meu modo de entender, não é música sacra, porque ela não tem mensagem alguma, ela não tem qualidade sonora, ela não tem nenhum conteúdo, ela não expressa uma nova forma de vida, ela não me diz nada. E quando ela não me diz nada, aquilo é música por música. E essa música não me interessa. Na vida cristã, a oração deve sempre preceder a canção. Quando nós cantamos e oramos, eu posso dizer até melhor, quando nós cantamos orando, a nossa música vai com certeza chegar ao trono da graça e o Senhor vai se inclinar e vai nos ouvir. Se a música que nós fazemos é música por música, se a música que nós fazemos não acontece no contexto ou no propósito da adoração, essa música, ao meu modo de ver, ela não pode ser considerada sacra. Paulo e Silas, como eu já falei, tinham sido presos injustamente, presos por fazer o bem a uma pessoa. Eles foram presos porque tiraram o espírito de uma escrava. Eles foram arrastados até a praça, na presença dos magistrados, depois de caluniados e ultrajados com as vestes rasgadas, foram açoitados. A história, a Bíblia nos diz que foram muitos açoites, com varas, e depois de cruelmente açoitados, eles foram lançados na prisão. Eles estavam no desconforto de um cárcere de segurança máxima, com os pés amarrados no tronco. Mas mesmo assim, ainda nesse desconforto todo, depois de sofrer tanta humilhação, depois de sofrerem tanto, eles oravam e cantavam.
Paulo e Silas, eles tinham tudo para ficar em silêncio. Mas eles cantaram um hino à meia-noite, renovando as forças no Senhor. Enquanto eles oravam e cantavam, Deus agiu. Vamos no versículo 26, diz assim: de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e a corrente de todos se soltaram. Eu fico pensando que não dá para imaginar as maravilhas, tudo que Deus pode fazer e Ele quer fazer em nossas vidas e nos nossos ministérios. Os problemas da meia-noite, com certeza, vão se transformar nas bênçãos do amanhecer. As dificuldades em facilidades, as limitações em realizações e as tristezas em alegrias. Finda o choro da noite e vivemos a alegria do amanhecer. Deus age quando nós cantamos à meia-noite. O dueto que foi cantado naquela meia-noite nos desafia a buscar forças no Senhor através da oração. Aquele hino que todo mundo sabe cantar, né? Que está lá no inário. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para esquecermos do mundo as pressões e aquecermos os nossos corações. Nossas vidas vem, pois, transformar e vigor para a alma nos dar. Que outros venham de todo lugar, tua graça conosco suplicar. Vamos cantar? Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para esquecermos do mundo as pressões e aquecermos os nossos corações. Nossas vidas vem, pois, transformar e vigor para a alma nos dar. Que outros venham de todo lugar, tua graça conosco suplicar. O terceiro ponto que eu quero destacar, que cantar à meia-noite é cantar para louvar. Tem muita gente nas nossas igrejas fazendo música só para entretenimento, por puro embalo, por pura satisfação pessoal, por pura exibição. Qual o propósito que estamos fazendo música nas nossas igrejas? Qual a razão de ser da música? Domingo passado a gente ouviu aqui o João Marcos dizer que fazer música por música é performance. Esse não deve ser o nosso interesse. A gente precisa cantar para Deus louvar. Não dá, como crentes, cantar só por cantar. Né? Cantar só por cantar, eu canto por aí. Né? Paulo e Silas não estavam simplesmente cantando, eles cantavam hinos de louvor a Deus.
qual o tipo de música que nós estamos fazendo hoje? Que tipo de música nós temos apresentado nas nossas igrejas? Está essa música sendo feita para louvar a Deus? Esta música está sendo apresentada para agradar a Deus? O dueto que foi cantado à meia-noite nos desafia a dedicarmos toda a nossa música simplesmente para a honra e glória do Senhor. Ele nos desafia a fugirmos da autopromoção pela música. Nos desafia a nos escondermos, a escondermos o nosso eu à sombra da cruz de Cristo. E só usarmos a música que edifica e louva ao Senhor. E nos desafia a tudo fazermos só para a glória de Deus, para a gente poder cantar. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Que nós possamos continuar fazendo música para o engrandecimento do nome do nosso Deus. Em quarto lugar, cantar à meia-noite é também fazer música para proclamar. À meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Nunca a música foi tão importante, muito mais que importante, necessária. E não apenas necessária, eu posso dizer, quase que indispensável nos dias de hoje. Se Paulo e Silas, nesse tempo todo atrás, há quase 2000 anos atrás, usaram a música para a proclamação do Evangelho, o que nós podemos fazer nos dias de hoje? Nesse tempo que é marcado pela praticidade, pela pressa, a música deve ser um veículo precioso para, junto com a palavra que é falada, pregada, proclamar a mensagem de salvação. Música é arte? É arte. Talvez das artes, a mais bela. Claro que todo músico é um artista, sim, é um artista. Entretanto, a diferença entre um músico chamado pelo Senhor, mais do que ele ser um artista, ele tem que ser um arauto, um proclamador das boas novas. A gente não pode estar apenas se realizando com a música. De novo, a gente precisa fazer música para honrar e agradar ao Senhor, que nos chamou para esse ministério, que nos deu esse dom, esse talento. E nós precisamos, através da nossa música, através do nosso canto, proclamar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há no trabalho do artista um binômio entre criatividade e exibição. Mas nós sabemos, ou se não sabemos, precisamos saber que no culto o artista não trabalha para exibir sua arte. Nós precisamos deixar de ser artistas. E também nós precisamos saber que nós não criamos para nossa promoção pessoal. Muito pelo contrário. Tudo o que fazemos tem que ser para a glória de Deus, para se dar completamente e encontrar realização plena no encontro com o transcendente. Tem sido assim hoje? Tem sido assim no trabalho que nós realizamos como artistas, como músicos de Deus? A música é uma das mais poderosas ferramentas para tocar nos corações. Ela precisa ser usada para alcançar aqueles que ainda não se entregaram.
Para isso não basta cantar ou tocar. É preciso ir muito mais além. Precisamos colocar o coração em cada apresentação, para não perder a chance de apelar para qualquer ouvinte a desenvolver projetos para conquistar pessoas para Jesus. A música precisa se tornar também um ministério de evangelização. A gente tem várias oportunidades, né? Quando a gente sai, às vezes, aqui de dentro das quatro paredes da igreja, quanta coisa que a gente pode fazer através da música aí fora, né? Nos shoppings, nas escolas. A gente tem muita oportunidade de servir. A gente tem um grupo de músicos chamados, que nos chamamos de música em missão. Músicos em missão. A gente sai de 2 em 2 anos, vai para algum campo missionário apoiar ali o trabalho de um missionário. A gente teve já no Chile, e a gente, ano passado a gente teve ali em Portugal e na Espanha, trabalhando com um missionário músico que tem em Portugal. Trabalhamos com o pastor Joed Venturini, que filho do pastor Francisco, já foi pastor aqui nessa igreja. Hoje ele é pastor da Terceira Igreja Batista lá em Lisboa. Trabalhamos com o pastor René Lota, filho do pastor Diné Reneu, que a gente chama ele de Dininho, por isso que eu não sei o sobrenome completo. E eles fazem, e o Henrique Ramiro, que é missionário da Junta também de Missões Mundiais, ele é um missionário músico. Ele foi o primeiro missionário músico exclusivamente, que foi para o campo missionário. E ele desenvolve um trabalho ali muito, muito bom. E a gente teve a oportunidade de cantar em Portugal, em 2 igrejas católicas. E foi uma abertura que o Henrique conseguiu, porque ele desenvolve um trabalho junto a um esqueci, gente, como é que chama? Há uma escola de música, eles lá não chamam escola de música, que é mantida lá na cidade. Ele faz um trabalho, e um dos responsáveis por essa escola eu não sei o nome que eles dão, mas é como se fosse o ministro de música da igreja católica lá, daquela cidade, em Lagos. E o Henrique estava fazendo um trabalho de evangelização através da música impressionante. Várias pessoas que nunca iriam à igreja lá, se ele convidasse para ir lá, estavam ouvindo falar do evangelho através do trabalho que ele fazia. Então, várias oportunidades existem para nós usarmos a música como meio de evangelização. E a gente precisa usar esse instrumento tão poderoso que Deus tem nos dado. Eu imagino a alegria de Paulo e Silas com os resultados daquele dueto missionário naquela noite. O impacto da mensagem da música e do maravilhoso como Deus agiu ensejou a sintetização da mensagem de Atos 16:31. Como nós lemos: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E assim um carcereiro e os seus familiares assumiram um compromisso com Jesus, aceitando-o como Senhor e Salvador pessoal. A importância no trabalho do músico hoje na igreja é indescritível. Se alguém quiser atrofiar uma igreja, tira a música dela. A igreja que canta alegremente, que canta a música do Senhor, é uma igreja viva, uma igreja alegre, uma igreja que proclama, uma igreja que agrada ao Senhor. Maravilhoso Cristo, ensina minha alma a cantar, um canto de força, coragem e fé. Ele ensina minha alma a cantar.
Em quinto e último, o quinto e último destaque que eu quero fazer nesse dueto Cantar à Meia-Noite é que cantar à meia-noite é fazer música para um ao outro ajudar. Há um fato que não agrada a Deus, o modo como alguns músicos desvalorizam o trabalho do outro. A incapacidade de muitos de formarem trios, de formarem duetos. Nós precisamos compreender que no reino de Deus é diferente do mundo. Não é no isolamento e na autopromoção que há valorização, que existe a valorização. Ao contrário, o nosso trabalho é valorizado quando nós aprendemos a trabalhar em equipe. Quando nós consideramos os outros superiores a nós mesmos e aceitando o desafio de Jesus, nos tornamos servos. É muito significativo que essa música cantada à meia-noite foi um dueto. Não foi Paulo cantando e Silas reclamando que queria dormir. Não foi Silas cantando e Paulo atrapalhando. Não foi Paulo cantando e Silas tirando um cochilo porque ele já estava muito cansado. Não foi Silas cantando e Paulo resmungando porque ele estava cansado. Não foi Paulo cantando e Silas se levantando para ir embora, porque ele não gostava daquele tipo de música. Não foi Silas cantando e Paulo se debandando para fazer outra coisa. Se fosse assim, não teria sido um dueto, teria sido um duelo. E o que às vezes tem acontecido nas nossas igrejas são duelos. E Deus não se agrada disso. Paulo e Silas juntos, orando e cantando. Os dois estavam integrados no mesmo trabalho. Eles estavam unidos no mesmo propósito. Paulo e Silas juntos, orando e cantando, nos dizendo que é possível fazer música sem duelo. Que é possível fazer música num harmonioso dueto. Nós temos sido capazes de fazer duetos? Nossos duetos têm sido ato de louvor ao nosso Deus? Eu tenho recebido muitas bênçãos do Senhor que estão relacionadas à música. Muitas. Casei com um musicista, que é meu companheiro, como o pastor Edgar disse, para todo tempo bom e ruim. Sempre que a gente vai, quando a gente assume um desafio novo, ele só diz comigo, vai que eu vou atrás de você. E eu posso ter certeza que ele vai. Deus nos deu 3 filhos que fazem música. E ainda de lambuja me deu um genro que também é musicista. Eu espero que ele não esteja me escutando, né? Senão eu vou pagar caro por isso. E o Senhor tem me dado o privilégio de trabalhar com tantos músicos, com a capacitação técnica muito, muito, muito superior à minha. Muito, não tenho dúvida disso. E vocês sabem disso. Mas nós temos tido a oportunidade de servirmos juntos. Eu tenho tido a oportunidade de, com esses músicos, ter tanta identificação com os nossos objetivos que nós temos conseguido prosseguir na transmissão da palavra. E eu dou graças a Deus, porque Deus tem me usado sim,
na transmissão da sua palavra, na proclamação do seu evangelho, na glorificação do seu nome, com o talento que ele me deu, com o dom que ele me deu. A realidade é que o Senhor não nos chama, meus queridos, para dividir. Ele nos chama para formarmos forças, um apoiando a fraqueza que o outro tem. E assim os nossos ministérios vão se completando e o nosso culto vai acontecer de uma maneira muito significativa. O culto acontece não só apenas quando nós nos encontramos com o Senhor, mas também quando nós nos encontramos com o nosso próximo. Cristo é Cristo que nos une. E é este maravilhoso Cristo que nos faz cantar. Que nós possamos cantar, apesar de. Que nós possamos cantar para forças em Deus buscar. Que nós possamos cantar sempre para o Senhor louvar. Cantar para a mensagem proclamar. E cantar para um ao outro ajudar. E eu quero finalizar, queria contar uma experiência pessoal. Quando eu era bem pequena, e eu queria chupar uma tangerina, eu não conseguia descascar aquela tangerina. Minha mão era muito pequena, a casca da tangerina grossa, eu não conseguia tirar. E eu corria para o meu pai e pedia para ele: papai, começa ao começo. O que eu queria que ele fizesse era tirar o primeiro pedaço da casca, que era para mim, porque tinha a mão pequena, como para qualquer criança, eu não ia conseguir fazer. E ele, sorridente, tirava o primeiro pedaço e às vezes ele mesmo fazia questão de tirar toda aquela casca daquela fruta. Meu pai faleceu já há 28 anos. E eu já não sou mais criança, né? Faz muito tempo que eu deixei de ser. Mesmo assim, eu tenho muito desejo, eu sinto um grande desejo de ter o meu pai do meu lado. Pelo menos, para começar o começo para mim. A gente encontra tanta casca dura por aí, né? Eu tenho encontrado tanta tangerina, né? Para descascar. Eu preciso descascar as dificuldades do meu trabalho, os obstáculos do meu relacionamento, dos meus relacionamentos, às vezes, com meus amigos, os problemas do meu núcleo familiar. Qual o núcleo familiar que não tem, né? Mas a gente tem um esforço diário na manutenção do casamento, os retoques, para pedir sabedoria a Deus para suprir a arte de viabilizar nos nossos filhos a realização ou a felicidade que a gente quer para eles. Ou então, enfrentar doença, perda, trauma, morte, né? Dificuldade financeira e até mesmo, às vezes, dúvidas e conflitos que nos afligem diante de tantas decisões que nós temos que tomar e desafios que a gente tem que enfrentar. As minhas tangerinas têm se transformado em enormes abacaxis, como de alguns outros também. E eu me lembro sempre que a segurança de ser atendido pelo papai, quando eu lhe pedia, começa o começo, era o que me dava certeza que eu ia conseguir chegar até o último pedacinho daquela casca e comer aquela fruta. O carinho e a atenção que eu recebia do meu pai
me levam e me levam sempre a pedir a ajuda de Deus, do meu Pai do céu, que é eterno. Esse nunca morre, esse nunca nos abandona. Ele sempre está do lado da gente. E isso meu Pai daqui da terra me ensinou. Que Deus é o nosso Pai do céu, que Ele é eterno e que seu amor é garantia para as nossas vitórias. Quando a vida parece muito grossa e muito difícil, como a casca daquela tangerina, lembre-se de pedir a Deus: Pai, Pai eterno, começa o começo. Ele não vai só começar o começo, não. Ele vai resolver toda a situação para você. O meu desejo, terminando a minha fala, é que os músicos dessa querida, dessa amada igreja, estejam juntos nessa empreitada. Que estejamos dispostos a nos tornar mais fortes e preparados para sermos capacitados a nos tornar canal do amor de Deus e sempre estejamos dispostos a deixar Deus nos usar através dos nossos dons e talentos e que somente sejamos apenas instrumentos tocados pelo Pai. Sei muito bem, queridos, que existem dificuldades a serem enfrentadas. Todos nós temos. Mas, se nós nos ajudarmos mutuamente, com unidade, com fé, e além disso tudo, e principalmente, nos garantirmos no amor eterno de Deus para pedir, sempre que for preciso. Pai, começa o começo. Músicos da primeira igreja batista de Nova Iguaçu, músicos que me escutam nessa noite, para um tempo como este, é que nós chegamos até aqui. Precisamos de vocês para começar o começo. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe e nos use cada dia mais no seu trabalho, através da música. Muito obrigada.